Meus irmãos, minhas irmãs, meu nome é Hélio, falando de Jesus Cristo. Hoje o nosso texto básico está no livro de Juízes, capítulo 6, que fala de Gideão. Meus irmãos, Israel estava sendo massacrado pelos midianitas. Era como a areia da praia o número dos adversários. E a palavra de Deus nos diz que o anjo chega até Gideão e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão disse para ele: meu Senhor, se Deus é por nós, por que não está acontecendo tudo isso que está nos acontecendo? Meu irmão, presta atenção na palavra, às vezes nem tudo que está acontecendo na nossa vida é a ausência de Deus, mas é para que Deus se manifeste através até mesmo dos problemas. E Deus, o anjo falou: você vai, nessa sua força, você vai livrar Israel da mão dos medianitas. Então Gideão foi, juntou 32 mil soldados. Irmãos, eu estou falando aqui da volta do Senhor Jesus Cristo, da igreja do Senhor Jesus. 32 mil. Mas Deus fala com Gideão agora, diz: Gideão, você diz os medrosos, aqueles que tiver com medo, que volte para casa. Que volte. E diz a palavra de Deus que Gideão mandou que o povo, aquele que não tivesse com medo, que voltasse. Voltaram 22 mil, irmãos. De 32 ficou 10. Presta atenção que eu estou falando da volta do Senhor Jesus, da igreja do Senhor Jesus, que representa. Deus ainda falou com Gideão. Gideão, esses 10 mil, você leva esses 10 mil lá no ribeiro e você fica observando. Aquele que joelhar, que baixar a boca na água, você separa. Aqueles que lamber a água, segurar a arma com a mão e lamber a água com a outra mão, como o cão. Ele disse: olha, o cão não chupa água, o cão lambe com a língua. Esse que pegar com a mão e lamber a água, que segurar a arma com a mão, se separa. E Gideão então fez que o povo fosse ao ribeiro. Chegou lá e ele ficou olhando. Aqueles que com a mão seguravam a arma, vigiando, e com a outra lambia, ele separava. Aqueles que jogavam a arma do lado, baixavam e ficaram separados. Meu irmão, dos 10 mil, 9.700 homens voltaram. Ficaram 300, de 32 mil, ficou 300 soldados. E os soldados medianitas eram 120 mil. E ele com 300 homens. De 10 mil, 9.700 ainda voltaram, só ficou 300 homens. E Deus falou: Gideão, manda esses voltar, porque senão Israel vai dizer que venceu os midianitas pela sua força. Olha o que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5 primeiro. Assim diz o Senhor: maldito é o homem. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha o versículo 8, versículo 7.
Então, um minutinho, versículo 7. Nós lemos o 5 de Jeremias 17, agora vamos ler o 7. Olha o que Deus está falando para você, da igreja. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha aqui. Olha como é que é a vida do cristão. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. Bem-aventurado o varão que põe no Senhor a sua confiança. Meus irmãos, eu trago essa vitória de Gideão para a volta do Senhor Jesus Cristo. De 32 mil, voltaram 20 mil. Está entendendo? São pessoas que vão na igreja, se espelhando no pastor, na casa de Deus, mas desligado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confiando na oração do pastor, na oração daquele pregador que vem lá de fora, esperando que ele venha botar a mão na cabeça dele e profetizar sobre a vida dele. Foram 22 mil. Mas ele diz, bendito o varão que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Que não confia em homem. Ouve o pastor, vai na igreja, mas que é um adorador, que adora em espírito e em verdade. É o mesmo que está na igreja, quando está no mercado, quando está no trabalho, é a mesma coisa. Porque os seus olhos não estão postos na igreja, na doutrina, mas ele está posto no Senhor. O seu socorro não vem dos homens. Gideão manda que eles voltem, porque senão eles vão dizer que foi livre pela mão, pela sua própria força, pela força do seu braço. Olha o que ele está dizendo aqui, versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Meu irmão, nós temos que viver unicamente na dependência de Deus. Hoje nós estamos vivendo, irmão, uma igreja que qualquer sintoma que tem, já vai correndo para o médico. Você vê os irmãos que quando se encontram, fala de médico, fala de consulta, fala de remédio, mas não fala do Senhor. O Salmo 103 diz que é o Senhor que perdoa os nossos pecados e sara as nossas enfermidades. Você não ouve, irmão, ninguém citando a palavra de Deus, daquilo que está escrito na palavra de Deus, mas fazem do seu braço, ou do médico, ou do pastor, esperando a sua vitória no homem. De 32 mil, irmãos, só ficou 300. Eu acho que não deu 2%, se você fizer a conta. Os que voltaram, os que ficaram não dá 2%. Que voltaram 31 mil, se não me falha, né? 31.700 voltaram. Só ficaram 300. Esses 300 sabia que a vitória dele não estava na sua santidade, ou na sua capacidade, ou naquilo que estavam fazendo. Porque ninguém chama a atenção de Deus por aquilo que faz de bom, mas chama a atenção de Deus quando erra menos. Irmãos, você quer chamar a atenção de Deus? Procura errar menos.
Ele não nos chamou para fazer nada. Jesus nos salvou para deixar de fazer. Os frutos do Espírito não é você ganhar alma para Jesus. Os frutos do Espírito é você, aquele que roubava, não rouba mais. Vai trabalhar para ajudar o necessitado. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que falava o nome de Deus em vão, não fala mais. Aquele que era dono de morro, que era traficante, agora está pronto a morrer, não mata mais. Então, meu irmão, os frutos do Espírito não é fazer, é deixar de fazer. Meu irmão, porque não adianta nada, você faz e apoia, acha que você tem merecimento. Israel também mandou voltar porque eles iam achar que era o braço deles que ia fazer, que a vitória, que nós, né, pela capacidade deles. E ele não tinha, com 32 mil soldados, vendo ser 120 mil. Mas Deus mandou voltar para que eles reconhecessem que a vitória estava na mão de Deus. Quem deu a vitória é Deus. Quem vai te dar a sua vitória, quem te deu a sua vitória é Deus. Nossa capacidade não chega a nada. Meu irmão, bota na sua cabeça: bem-aventurado o varão que não faz do seu braço, do seu dinheiro, da sua posição social, da sua força, a sua vitória, mas bota a sua esperança em Deus, confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele te socorrerá no momento certo. Irmão, vamos olhar para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o autor e consumador da nossa fé. Fica com essa mensagem, medita nela, passa para quem você puder, em nome de Jesus.